quero dizer que você vai ser grande. Eu vou repetir, você vai engrandecer. Você vai crescer, você vai ser grande. O Senhor vai crescer o seu nome. A palavra de Deus diz que o Senhor iria engrandecer o nome de Abraão. Então o Senhor vai engrandecer o seu nome. O que implica isso? Você vai ser referência para muitas pessoas. As pessoas, ao mencionarem nomes de pessoas influentes, grandes e poderosas, elas vão mencionar o seu nome. Domingo passado nós falamos sobre a bênção de Abraão. Quantos lembram disso? E nós somos herdeiros dessa bênção em Cristo Jesus. E nós aprendemos que nunca foi o plano ou o propósito de Deus que nós vivêssemos debaixo de maldição. E há muita maldição sendo liberada sobre a nossa nação, sobre os ares da nossa nação. Sim ou não? Mas Deus não te chamou para viver debaixo de maldição. Deus te chamou para você viver debaixo da bênção dele, da celebração. A maldição implica numa limitação. A maldição implica em redução. A maldição é um bloqueio que vem por conta da iniquidade nas nossas vidas. Então toda vez que você se sente bloqueado em alguma área da sua vida, toda vez que você se sente limitado em alguma área da sua vida, toda vez que vem algum tipo de redução, seja redução no amor, redução na área financeira, redução da sua saúde física, redução da sua alegria, redução da sua produtividade ou da sua performance, você precisa ficar atento, você precisa ficar atento para ver se não há uma brecha ou uma sentença de maldição no qual você esteja inserido. Deuteronômio, capítulo 30, no versículo 19, nós lemos isso também na semana passada, diz que Deus, ele apresentou perante o povo de Israel, e ele diz, olha, hoje eu proponho para vocês a morte e a vida, a bênção e a maldição. Vocês precisam escolher, escolham, pois, a bênção. Coloque a sua mão bem alto direita e declare para que os céus, a terra e o inframundo ouçam. Declare comigo, eu escolho a bênção do Senhor sobre a minha vida. Se você escolhe a bênção do Senhor, automaticamente a maldição é quebrada na sua vida. Mas se você decide caminhar debaixo de limitação, debaixo de redução, vivendo bloqueios em áreas da sua vida, você vai estar rejeitando a bênção do Senhor. Então você precisa aceitar, receber, escolher, decidir a bênção do Senhor, para que as maldições sejam canceladas na sua vida. E nós vimos que a bênção do Senhor também foi descrita como uma das maiores bênçãos bíblicas. Ela foi descrita, na vida de Abraão. Nós vemos a bênção do Senhor, tanto que o apóstolo Paulo considera e nomeia em Gálatas capítulo 3, da bênção de Abraão, e no qual nós estamos inseridos quando decidimos caminhar nos caminhos do Senhor, porque você e eu somos descendência de Abraão. Gálatas 3:28 diz que se nós estamos em Cristo, quantos estão em Cristo, diga eu. Se você está em Cristo, você é descendência de Abraão e herdeiro conforme a mesma promessa. Ou seja, você tem direito à mesma promessa que Deus liberou sobre a vida de Abraão. E qual foi essa promessa que Deus liberou sobre a vida de Abraão? Nós vimos essa promessa, ela se encontra ali em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12, no versículo 1. Vá novamente, porque é importante você relembrar. Se você
ainda não fez isso, coloque aí num post-it na sua casa ou no bloco de notas do seu celular, para que você lembre a cada dia que há uma bênção sobre a sua vida. E nós aprendemos também o que é a bênção. A bênção não é o desejo do Senhor para você. A bênção é a autorização que o Senhor te dá para você desfrutar da promessa dele aqui na terra. Então, se você tem uma promessa, quem tem uma promessa aqui? Não adianta você ter uma promessa se você não é abençoado para desfrutar dessa promessa. Há muitos que têm promessa, mas por que não desfrutam, não vivem da promessa? Porque não receberam a bênção do Senhor, porque não receberam a autorização. Então, se você não tem a bênção, não tem como você viver a promessa. Quantos têm promessa aqui? Eu declaro que você é abençoado, autorizado, validado pelo Senhor para viver cada uma das promessas que Ele liberou para você. Então, há muitas pessoas que têm as promessas de Deus, têm palavras proféticas, sonhos, insights, têm promessas de Deus descritas em toda a sua palavra. E talvez você pergunte, por que eu ainda não vivo essa promessa de Deus na minha vida? Porque talvez você esteja vivendo debaixo de uma maldição ou debaixo de um bloqueio espiritual. E essa maldição, ela interrompe, ela paralisa a validação, a autorização de Deus para você viver essa bênção. Então, quantos querem viver a promessa de Deus? Você precisa entender que para viver as promessas de Deus, você precisa ser abençoado. Coloca a mão no seu peito e diga: eu sou abençoado. E o apóstolo Paulo falou sobre isso em Gálatas capítulo 3, que nós recebemos a mesma promessa que Abraão recebeu. E qual foi essa promessa? Então, se você não tem nenhuma promessa, a partir de hoje você tem essa promessa que está aí descrita em Gênesis capítulo 12. Então, se uma pessoa fala, você tem uma promessa? Eu tenho. Qual é a promessa de Deus para você? Você vai declarar Gênesis capítulo 12, no versículo 2 e 3. Diz assim. Ora, versículo 1, ora, o Senhor disse a Abrão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação. Abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome e serás tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Veja, Deus abençoou Abraão e disse, você vai ser grande. Eu quero dizer que você vai ser grande. Eu vou repetir, você vai engrandecer, você vai crescer, você vai ser grande. O Senhor vai crescer o seu nome. A palavra de Deus diz que o Senhor iria engrandecer o nome de Abraão. Então o Senhor vai engrandecer o seu nome. O que implica isso? Você vai ser referência para muitas pessoas. As pessoas, ao mencionarem nomes de pessoas influentes, grandes e poderosas, elas vão mencionar o seu nome, porque a bênção do Senhor está sobre a sua vida. E o Senhor diz, eu vou autorizar você para que você abençoe todas as famílias da terra. E aquelas pessoas que resistirem, ou aquelas pessoas que tentarem te limitar ou te reduzir, elas vão ser reduzidas a nada. E aquelas pessoas que reconhecerem essa autorização, aquelas pessoas que começarem a seguir você por causa do propósito de Deus na sua vida, elas também serão abençoadas. Então você foi chamado para não apenas desfrutar da bênção do Senhor, mas você foi chamado para ser um agente de bênção por onde você passar. Eu vou repetir, você não é um agente de maldição, você é um agente de bênçãos.
Eu não sei o que você ouviu na sua infância, na sua adolescência, ou até mesmo nos dias atuais, de pessoas que falaram: você não presta, você é uma pessoa que só traz desgraça na minha vida, você é uma pessoa que só traz bloqueios à minha vida, você não presta para nada. Isso são palavras de maldição. Eu quero dizer que você não é um agente de maldição. Não importa o que essas pessoas falaram, importa a palavra do Senhor sobre a sua vida. Então você não é um agente de maldição, você é um agente de bênçãos. Você vai apoiar outras pessoas. Você vai abençoar outras pessoas. Você vai trazer a realidade dos céus para a vida de outras famílias. Se você concorda comigo, diga amém. Agora, a bênção de Abraão, ela foi progressiva. Deus foi aumentando ou expandindo a bênção de Abraão. Porque a cada momento que você tem, a cada fase que você tem com Deus, você vai amadurecendo. E a cada novo nível de maturidade maior, vem a ser também a promessa ou o cumprimento da promessa de Deus sobre a sua vida. Então, em Gênesis capítulo 17, Deus repete aquilo que ele havia prometido a Abraão, mas ele acrescenta algo. E eu quero que você vá comigo ali em Gênesis capítulo 17, no versículo 1, diz: quando Abraão tinha 99 anos. Então talvez você olhe para mim e fale: ai, apóstolo, mas eu já estou ficando muito velho para viver a promessa de Deus. Ei, Abraão tinha 99 anos e ele ainda estava recebendo uma promessa. Então eu quero dizer, coloque energia no seu corpício, porque você vai viver muita promessa de Deus nesse tempo. Então pare de se vitimizar, pare de achar que você está envelhecendo, pare de achar que a idade está chegando, que você, eu não estou rendendo tanto quanto antes. Ei, tal era a sua força antes, tal será a sua força a partir de agora. Bom, esse amém ficou meio assim, pastora Helena. Parece que vocês querem ficar velhos. Envelhecer é uma questão de mentalidade. Abraão tinha 99 anos e ele recebeu a promessa do Senhor. Caleb era farto em dias e ele falou: olha, eu quero esse monte aí, eu quero conquistar esse monte aí, e eu vou devorar esse monte como pão, porque tal era a minha força antes, quando nós entramos na terra prometida, tal é a minha força agora para desfrutar o que o Senhor me prometeu. Porque deixa eu te dizer, eu não quero apenas ver o que Deus prometeu para mim, eu quero desfrutar. E para eu desfrutar, eu preciso ter força, vigor, energia para isso. Então essa mentalidade de, eu estou doente, eu estou cansado, eu estou cheio de dor, arruma dor para tudo quanto é lado. É um resfriado que você tem, você morre. Em nome de Jesus. A minha pergunta para você é: quando vem um resfriado, uma virose, ou algo assim, claro, você toma um medicamento. Antes de tomar o medicamento, você ora. Sua cara já me respondeu. Por quê? Porque se somos filhos de Deus, a primeira coisa que nós temos que fazer é orar para que o nosso corpo venha a receber a palavra de cura que Deus já liberou. Deus disse que nenhuma das pessoas que seriam filhos de Sião, habitantes de Sião, moradores de Sião, ou seja, que faziam parte do seu reino, da atmosfera dos céus, Sião é uma atmosfera de governo, ficaria doente. Então nós podemos ficar doentes de diversas formas, por deslizes, por más decisões, más escolhas. Mas mesmo assim, se você ficou enfermo por más escolhas ou deslize, esse é o momento de você falar: pai, eu tomei essa decisão errada, eu confesso, tomei essa decisão errada, mas agora eu oro para que a tua cura venha a ser liberada sobre mim e essa recuperação venha a ser acelerada. Eu falo, o meu sistema imunológico começa a reagir. Eu não aceito ficar num leito de enfermidade.
Mas não, você começa, é uma tosse que acontece, você... Eu estou falando porque eu sei. Então você precisa mudar a sua mentalidade. Ai, apóstola, mas você não sabe o nível de dor que eu enfrento. É muita dor que eu enfrento. E eu respeito a sua dor. Mas quanto maior a dor, maior deve ser a sua oração. Para você experimentar a cura sobrenatural. Ai, que eu estou muito cansado. Está muito cansado? Ali em Deus você tem a fonte da sua força. Ele renova as forças àqueles que estão cansados e multiplica as forças daqueles que não têm nenhum vigor. Então somos acostumados a tentar solucionar as nossas dores, os nossos cansaços, as nossas aflições, as nossas enfermidades e doenças da nossa forma, quando tudo está disponível para nós no reino de Deus. Então eu quero dizer que você vai desfrutar da promessa de Deus com saúde nos seus dias. Você não vai desfrutar da promessa de Deus capengando, se arrastando. Deus não quer isso. Deus quer que você desfrute com alegria das promessas de Deus. Então Abrão tinha 99 anos. E eu quero te ver aqui com 99 anos, amém? Apareceu o Senhor e lhe disse: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Aqui o Senhor disse: olha, Abraão, eu sou o Deus que te dá poder, eu sou o Deus que te empodera, eu sou o Deus que libera uma manifestação de energia sobre a sua vida. Mas para você viver isso, você precisa andar na minha presença e ter maturidade. Ser perfeito não significa você não cometer nenhum erro. Ser perfeito é você ser maduro. Você e eu, como igreja do Senhor, precisamos amadurecer. E o Senhor continua dizendo: firmarei o meu pacto contigo. Qual pacto? Aquele que ele havia liberado em Gênesis capítulo 12. Sobremaneira te multiplicarei. Então o Senhor não apenas iria crescer o nome de Abraão, mas aqui o Senhor já está dizendo que também iria multiplicar o nome de Abraão. Ao que Abraão se prostrou com o rosto em terra, e Deus lhe falou dizendo: quanto a mim, eis o meu pacto contigo, e serás pai de muitas nações. Veja, ali Abraão recebeu em Gênesis 12 a bênção para que muitas famílias da terra fossem abençoadas. Aqui o Senhor já está dizendo: Abraão, você não será apenas um agente de bênção para as famílias, você também vai abençoar muitas nações. Eu quero dizer que a bênção do Senhor sobre você não vai expandir só sobre a sua parentela, mas sobre o seu território. E não serás mais chamado de Abrão, mas Abraão será o teu nome. Pois pai de muitas nações te hei posto. Far-te-ei frutificar sobremaneira, e de ti farei muitas nações. E reis sairão de ti. Estabelecerei o meu pacto contigo, com a tua descendência, e depois de ti em suas gerações, como pacto perpétuo, para te ser por Deus, a ti a tua descendência depois de ti, e dar-te-ei a ti a tua descendência depois de ti, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, como perpétua possessão, e eu serei o seu Deus. Então a bênção de Deus para Abraão não era apenas que ele fosse uma bênção, ou que ele recebesse a validação para prosperar, mas que ele também se tornasse um agente para muitas famílias. Mas aqui nós vemos que Deus estendeu, expandiu, e Deus disse: olha, você vai abençoar muitas famílias da terra, mas também você vai se tornar pai de muitas nações, pai de muitos territórios, de muitas geografias, pai de muitos povos. Você não apenas vai ser pai
pai de muitas outras nações, mas eu também vou fazer nascer nações através de você. Então a sua semente, Abraão, será uma semente de governo. E Deus diz, e os reis vão sair dessa semente real. O que significa isso? Quando Deus abençoou Abraão, Deus disse, ei, a sua descendência será uma descendência de governo. E é essa promessa que Deus tem para você e para mim. Você não me entendeu? A sua família, os teus filhos, os filhos dos teus filhos, têm um código de bênção dentro deles. E esse código é um código real. Os seus filhos não vão mendigar o pão, porque eles carregam uma semente real. Deus disse a Abraão, reis sairão dos teus lombos, reis farão parte da sua descendência, pessoas de governo. Deixa eu te dizer, os seus filhos, a sua família, a sua geração, não vai viver em regressão, não vai viver debaixo de maldição, mas serão prósperos, serão abençoados, serão posicionados, serão grandes, serão influentes nessa terra. E Deus disse, e eu vou te dar tudo isso na terra que você vai possuir. Não é que Deus disse, aqui está a terra. Não, Deus disse, você vai possuir a terra. Quando você tiver uma postura de conquista, você vai ver a sua geração ser posicionada como influência. A palavra rei aí significa influência, significa aí autoridade. Os reis são aqueles que liberam um determinado governo. Deixa eu te dizer, você pode até ter comido o pão que o diabo amassou, né? Tem esse ditado. Nossa, eu comi o pão que o diabo amassou, mas os seus filhos vão comer o pão da realeza. As nossas gerações vão ser prósperas nessa terra, porque essa é a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. A sua geração vai ter grandes nomes. Ei, os nomes dos seus filhos, dos teus netos, dos teus bisnetos, as pessoas da tua família vão ter nomes grandes de honra e não de vergonha. Vão ser pessoas visíveis, vão ser pessoas poderosas, vão ser pessoas que vão trazer a manifestação do governo dos céus aqui na terra. Por isso você precisa entender que quando Deus olha para você, Deus não olha apenas para você, Deus não olha apenas para mim, Deus olha para toda uma nação que está em nós. Deus olha para uma nação que está em você. Deus olha para uma nação. Talvez a sua nação seja no monte dos negócios. Deus está olhando essa nação fluir através dos teus lombos. Talvez a sua nação seja uma nação na área da educação. É essa nação que Deus quer que você comece a abençoar e fazer com que pessoas de excelência se levante. Talvez a sua nação seja a nação das artes e do entretenimento. Deus quer te abençoar para que você levante pessoas poderosas no meio dessa esfera de influência. Talvez a sua nação seja uma nação ali da política, do governo. Deus quer que dos seus lombos, Deus quer que da sua semente real se levante homens e mulheres que venham a estabelecer o governo e a justiça do Senhor nessa esfera da sociedade. Talvez a sua nação seja a nação da família e todas as esferas que incluem o monte da família. Deus quer que você seja um agente de bênção para todas essas pessoas, para que elas se tornem influência nessas áreas de atuação. Então, quando você pensa em nação, não pense apenas, eu vou lá para a Índia, eu vou para a África, eu vou para Marrocos, sei lá para onde. Você pode até ir, mas é uma nação que faz parte da vocação que Deus te chamou. Talvez você trabalhe em alguma dessas esferas da sociedade. E ali é uma nação. E é ali que você precisa despertar essas pessoas para que elas possam se tornar grandes e abençoadoras aqui na terra. Mas deixa eu te dizer algo. Deus disse a Abraão, você vai abençoar muitas famílias. Abraão, eu vou te multiplicar. Você vai ser pai de muitas nações. Abraão,
Muitas nações vão ser abençoadas por você. Mas eu vou fazer algo ainda mais. A tua semente vai ser real. E de ti vão nascer muitas outras nações. Reis vão sair de você para você governar. Pessoas poderosas e influentes sairão de você para governar. E a Bíblia diz que nós somos herdeiros, descendência de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Oh! Essa palavra está sobre mim. Você é realeza. Eu sou realeza. Essa palavra de Deus, ela não paralisou na era de Abraão. Ela perpetua de geração em geração. Então em você é uma semente real. Você carrega algo poderoso, algo disruptivo, algo que vai revolucionar as nações da terra. É uma semente de glória que você carrega. E você está abençoado, validado, autorizado para liberar isso nessa geração. Você crê nisso? Ok. Agora, quantos querem viver a manifestação dessa promessa na sua vida, nesse tempo presente? Você e eu precisamos fazer algo, que foi o que Abraão fez. Na sua jornada, no seu processo, para que a promessa começasse a cumprir na vida dele, ele passou por várias etapas. Ele passou por etapas onde ele precisava aumentar a sua intimidade com Deus. Diga comigo, intimidade. E esse nível de intimidade fez com que ele vivesse um nível de santidade. Diga comigo, santidade. Santidade implica em você ser separado. Santidade implica em você estar afastado para estar mais próximo de Deus. Porque Deus é santo. Deus é santo. Por isso ele diz, sejam santos, porque eu sou santo. Não há como você dizer que você está pertinho de Deus, se você não está caminhando em santidade. Mas para você viver em santidade, você precisa ter intimidade. Diga comigo, a intimidade me leva à santidade. A santidade vai fazer você estar mais próximo a Deus. E a santidade vai te trazer mais autoridade. Diga comigo, a santidade traz autoridade. E a autoridade vai te levar a um tempo de conquista ou a um tempo de possessão. Por isso Deus disse para Abraão, olha, eu vou te abençoar, reis vão sair de ti, você vai ser pai de muitas nações, você vai abençoar muitas outras nações, mas você vai ser próspero, frutífero e multiplicador na terra que eu te dei para possuir. O que Deus estava dizendo, você só vai possuir quando você tiver autoridade, mas você só terá autoridade quando você tiver santidade. Você só terá santidade quando você tiver intimidade comigo. Então, para Abraão viver a conquista, para você viver a conquista dos seus sonhos, para você viver a realização da promessa de Deus na sua vida, você precisa passar por essas fases. Você precisa viver um maior nível de intimidade com Deus. Você precisa buscar a santidade. Você precisa, na santidade, receber a autoridade que Deus te dá, para você possuir, conquistar a promessa, os sonhos, a herança que Deus te entrega. E foi isso que aconteceu na jornada de Abraão. Abraão, hoje nós vamos ver, ele teve que passar por uma jornada de 7 fases de libertação para ele começar a desfrutar do cumprimento da promessa de Deus na sua vida. Foram 7 fases de libertação, 7 fases de separação, que todos nós também precisamos acessar para viver a conquista, para termos autoridade para conquistar e possuir os sonhos que Deus tem para mim. E se você vai ver, para nós, e se você for observar, Deus fez isso em várias situações da palavra.
Nós vimos na semana passada que quando Deus chamou o povo de Israel e mostrou a terra prometida, Deus fez com que o povo de Israel, eles se posicionassem ali em Cades Barneia. Cades Barneia significa ser separado ou ser santificado. Então Deus queria separar o povo para que eles pudessem ter maior autoridade para conquistar a terra prometida. Quando Deus chamou a Josué e Josué chamou todo o povo para conquistar a Jericó, Josué liberou uma palavra. Josué disse lá, deixa eu ver só a referência, Josué 3:5, disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no nosso meio. O que Josué estava querendo dizer? Nós vamos conquistar, nós vamos possuir, nós vamos obter resultados, nós vamos viver a promessa de Deus, vamos conquistar a terra prometida, mas para isso nós precisamos nos santificar, nós precisamos nos separar. E eu quero dizer hoje, como arauto profético de Deus para a sua vida hoje, esse é um tempo de separação, esse é um tempo de santificação, esse é um tempo onde você precisa se apartar para você ter autoridade para possuir a herança que Deus tem te entregado. Então, assim como Josué declarou, eu quero declarar sobre você, Action Church: santificai-vos, porque amanhã o Senhor vai fazer maravilhas no seu meio. Santificai-vos, porque vocês verão o cumprimento das promessas de Deus sobre a sua vida. O Senhor, quando chamou o povo de Israel e trouxe a revelação a respeito do tabernáculo, ele liberou para Moisés, e ele disse algo para Moisés ali em Levíticos capítulo 20, ele disse: vocês precisam santificar, sejam santos, porque eu sou o Senhor vosso Deus, o santo. Vocês precisam guardar os meus princípios, guardar os meus estatutos, para que eu venha santificá-los e venha fazer cumprir as promessas que eu liberei. Então, uma chave para nós vivermos a bênção, a promessa do Senhor, nós aprendemos domingo passado, é a fé. Mas a outra chave é a separação ou a santificação. E a chave para a santificação inclui num tempo de libertação. Quando você se santifica, você começa a viver uma nova medida de liberdade. Porque onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Quando você se santifica, você se aproxima mais de Deus. Ao se aproximar mais de Deus, a atmosfera de santidade, ela te liberta. E é isso que vai acontecer com você e comigo nessa fase. Por isso, nessa semana, nós teremos ali no nosso fator sobrenatural um tempo para nos libertarmos de toda maldição, vivermos uma nova medida de libertação. E eu quero ver todos vocês aqui para juntos entrarmos numa nova estação de santificação. Então a santificação, ela traz para você liberdade, que traz para você autoridade e faz você conquistar as promessas de Deus. Se você não se separa, se você não se santifica para Deus, você não consegue receber nada de Deus. Como assim, apóstolo? Isaías capítulo 59, versículo 1. Deus diz para você e para mim: eis que a mão do Senhor, a minha mão, não está encolhida para que não possa te salvar, nem surdos meus ouvidos para que não possa te ouvir. Muitos de vocês já falaram, muitos de vocês já oraram, já se lamentaram e disseram: eu oro, mas Deus não me ouve, eu peço, mas Deus não estende a tua mão, eu estou cansada de tanto orar, de tanto clamar, mas eu não vejo a mão do Senhor, eu não vejo Deus responder as minhas orações. Olha aqui, Isaías diz que a mão do Senhor nunca está encolhida para você.
Deus sempre está com as mãos estendidas para você. Eu vou repetir, Deus sempre está com as mãos estendidas, os braços abertos para você. Os ouvidos de Deus nunca estão surdos para não ouvir o seu clamor. Então por que eu não vejo as respostas? Então por que eu não atravesso o cumprimento daquilo que Ele prometeu? Versículo 2, leia aí comigo. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Então não é Deus que não está ouvindo as suas orações, não é Deus que não está te atendendo, não é Deus que está se afastando de você, são os seus erros, as suas iniquidades, os seus pecados que fazem com que Ele se afaste, ou melhor, que fazem com que você se afaste da santidade dEle. Porque pecado, transgressão e iniquidade nos afastam da presença de Deus. Ah, mas é um pecadinho, um pecadão. Não existe pecadinho ou pecadão para Deus. Não existe iniquidadezinha ou iniquidade grande. Existe transgressão, rebelião, existe pecado e existe iniquidade. E é isso que nos afasta da presença de Deus. Mas eu nunca matei ninguém, apóstolo. Eu nunca roubei. Será? Será que você nunca olhou mal para a pessoa do seu lado? Será que você nunca pensou ou falou mal dessa pessoa? Porque Jesus disse que não é necessário mais você assassinar o seu irmão. Hoje você assassina pessoas com as suas palavras. Isso é pecado. Então quem nunca falou mal de ninguém? Quem nunca reclamou? Quem nunca murmurou? E isso não é pecadinho ou pecadão. Isso nos afasta da presença de Deus. E eu quero conquistar os sonhos de Deus. E por que eu não avanço? Porque você está longe da presença de Deus. Isso Deus falou com Abraão. Abraão, eu sou o teu Deus Todo-Poderoso. Anda na minha presença e seja perfeito. Antes de você viver o cumprimento das promessas de Deus, antes de você viver a bênção de Deus, você precisa andar na presença de Deus. E como você e eu andamos na presença de Deus? Através da intimidade. E a intimidade vai nos levar à separação, vai nos levar à santidade. Jeremias 5:25 diz: as vossas iniquidades desviam todas essas coisas. Jeremias estava falando a respeito das bênçãos do Senhor. E diz que as iniquidades, elas nos desviam de recebermos as coisas. E os vossos pecados afastam de vocês o bem. Aí talvez você pergunte, por que eu só estou vivendo desgraça na minha vida? Porque eu só estou vivendo coisa ruim? Porque eu não vivo coisa boa? Porque o pecado e a iniquidade te afasta da bondade de Deus. O pecado e a iniquidade te afasta do bem. É o que a palavra de Deus diz. E foi isso que Deus começou a trabalhar na vida de Abraão. Abraão precisava ser separado. Abraão precisou passar por 7 fases de libertação, ou 7 fases de santidade, ou 7 fases de separação, para ele viver a realização e o cumprimento das promessas de Deus sobre a vida dele. E a minha pergunta para você hoje é: você quer saber quais são essas 7 fases? Que coisa. Então vamos terminar por aqui. Deus te abençoe em nome de Jesus. Você quer saber quais são essas 7 fases? Sabe por que você não disse isso? Porque isso envolve a sua autorresponsabilidade. Estamos acostumados a pedir. Provérbios diz, somos sanguessugas, né? Me dá, me abençoa, me cura, me prospera, me abençoa, Pai. Mas não estamos dispostos a sair e a nos separar para andar na presença de Deus. E a única chave para você viver a bênção de Abraão é você se afastando daquilo que afasta você da presença de Deus. Então vamos lá. Primeira fase. Se você não está anotando, essa é a oportunidade que você tem para anotar. Primeira fase, fase número 1. E vai ser bem rapidinho. Abraão, ele teve que se afastar ou se separar,
se santificar, lembrando que a santificação é separação. Ele teve que se separar da terra, da sua nação. Nós vimos isso na semana passada. Abraão morava em Ur dos Caldeus, em um território totalmente pagão, totalmente. O que implica isso? Quando você está na jornada para viver o cumprimento dos sonhos, das promessas de Deus, a primeira coisa que você precisa fazer é você se separar do ambiente que te contamina. Você precisa se afastar, se santificar das iniquidades do ambiente em que você estava inserido. Deus disse em Gênesis 12:1 para Abraão: sai da tua terra. Foi a primeira coisa que Deus fez. Hoje o Senhor está falando para você: sai desse ambiente tóxico, sai dessa terra que está te contaminando, sai desse padrão. Aqui o ambiente nos modela a muitas coisas. Hoje nós temos a epigenética, que é uma das formas de alteração da nossa genética. Uma das formas também de vivermos mutação genética, não é apenas ali uma mutação cromossômica, mas também no ambiente no qual nós estamos inseridos. Isso altera a nossa genética, altera o nosso DNA. Deus disse para Abraão: você vai sair de Ur dos Caldeus. Esse território é um território pagão, é um território infernal, é um território idólatra. Você precisa se libertar das iniquidades desse ambiente, porque isso está distorcendo a sua genética. Deixa eu te dizer, hoje você está aqui para ouvir algo. Você que estava querendo continuar nesse ambiente contaminado, e eu não sei qual, mas você sabe. Hoje o Senhor está dizendo: sai desse lugar. Se você não sair desse lugar, você não vai ser livre. Você não vai conseguir vencer. Eu vou vencer um ambiente. Não. Tem coisas que Deus não diz para nós vencermos. Tem coisas que Deus diz para nós sairmos. Deus não disse para Abraão: vença Ur dos Caldeus. Não, Deus disse para Abraão: você vai sair. Deus disse para Paulo: fugir da aparência do mal. Deus não disse: não, você está ali diante da perversão sexual, da impureza, fica ali resistindo, forte, forte. Não, Deus disse: você vai fugir da aparência do mal. Então, quando eu falo de ambiente, eu falo de todos os comportamentos, as condutas, porque um ambiente, cada ambiente tem uma cultura. Então, qual é a cultura que você está sendo inserido? A cultura do reino, a cultura dos céus ou a cultura infernal que te contamina? O modelo, a conduta comportamental que você carrega. Quais são os comportamentos que você tem do território que você carrega? Porque deixa eu te dizer, você é o que você reproduz. Então você está dentro de um ambiente e você só está reproduzindo aquilo que você recebeu do ambiente. Se você está na presença de Deus, você vai só reproduzir glória. Se você está num ambiente tóxico, num ambiente que te distorce, num ambiente que muda o seu comportamento, muda os seus pensamentos, você não vai viver um tempo de liberdade. Então há situações que você precisa sair. Porque o seu comportamento muitas vezes revela o ambiente no qual você está inserido. E eu vou dizer coisas bem simples. Por exemplo, mas eu não tenho como sair de casa, apóstolo. Eu não estou falando para você sair da sua casa, em nenhum momento eu falei isso. Não distorça as palavras. Mas sim, você pode criar o ambiente dos céus. Você tem o território ali da sua casa, é o seu quarto. É ali que você vai criar o ambiente dos céus. E você vai se afastar da contaminação que todo o demais território tem. Mas eu estou num ambiente, num trabalho, e o local do meu ambiente de trabalho é bem caótico, é opressor, ok? Mas você está ali, é a sua mesinha, é a sua cadeira, é onde você está. É ali que você precisa sair, se separar. É ali que você precisa manifestar a cultura, manifestar o comportamento. Se você está num trabalho onde é um ambiente caótico, todo desorganizado, todo sujo, tudo imundo, é ali que você vai implantar a organização, a ordem, a cultura do reino dos céus. É ali onde você vai começar a manifestar de uma forma diferente, para que o ambiente não te controle.
não te contamine. E se você tem oportunidade de sair de determinados ambientes, deixa eu te falar, quantos aqui sabem que Deus te resgatou, Deus te libertou, Deus te salvou? Então não volte para o lixo de vida que você vivia. Ah, mas é só uma festinha. Não, não é uma festinha. É a boca do inferno que te engole. Ah, que isso, apóstolo, então vou acabar com todas as minhas amizades? Não estou falando isso. Estou falando que você precisa se separar. Anda na minha presença e ser perfeito. Abraão teve que obedecer à voz de Deus, assim como você. Então a primeira fase é a fase de sair da terra. Qual é o seu comportamento? Comece a analisar quais são as crenças, os pensamentos. O que você está reproduzindo? Que os seus pais, seus familiares, sua parentela reproduz. E você está reproduzindo. O que você está manifestando como conduta equivocada, errada. É desse ambiente, dessa iniquidade, desse padrão geracional que você precisa quebrar. Número 2, Abraão precisou se separar ou se afastar da parentela. Deus disse para ele: sai da sua terra e sai da sua parentela. Que isso? Agora a apóstola está falando que a gente tem que se afastar dos nossos familiares. Não, não é isso. Deus queria que Abraão se afastasse de toda a iniquidade da sua família. Você e eu carregamos uma herança distorcida. Mas hoje nós temos a capacidade de renunciarmos essa herança distorcida e abraçarmos a herança de Cristo Jesus para termos uma vida diferente. Então você precisa se afastar das iniquidades da sua geração, dos seus antepassados. Por isso Jesus disse isso. Na verdade vos digo, em Lucas 18, que ninguém há que tenha deixado casa, pais, irmãos ou mulher ou filhos pelo reino de Deus. Ah, Jesus estava mandando a gente se afastar de casa, mãe, pai, filhos, parente? Não. Jesus estava dizendo, você precisa renunciar essa herança iníqua que você carrega. Porque quando você renuncia essa herança de iniquidade, Jesus disse, que não haja de receber muito mais neste mundo e na idade vindoura a vida eterna. Você só recebe a recompensa da vida eterna quando você abre mão da herança de iniquidade dos seus antepassados. Deus disse para Abraão, você vai sair do seu ambiente, você também vai sair, vai se desvencilhar, desvincular, vai cortar o cordão umbilical distorcido que te unia com os seus antepassados. E deixa eu dizer, todos nós temos antepassados que cometeram distorções, pecados, transgressões e iniquidades. Somos uma nação de mistura, sim ou não? Povos há na nossa nação, indígenas, africanos, há muita mistura, catolicismo por todos os lados. Então não vem me dizer que os seus antepassados, eles eram santos. Não, há uma herança que nós carregamos. E talvez isso seja o peso para você não conseguir alcançar a herança que Deus te deu. Mas hoje o Senhor está dizendo para você, você precisa sair. Você precisa se separar da iniquidade da sua parentela. Deixa eu te dizer algo. Essas duas primeiras fases vão determinar se você realmente vai servir ao Senhor com todo custo. São essas duas fases que determinam se você realmente abraçou a causa de Cristo. Se você realmente reconhece o senhorio de Cristo sobre a sua vida. Terceira fase. Primeira fase, separação da iniquidade da terra, do ambiente. Segunda fase, separação da iniquidade da parentela ou da iniquidade geracional. Terceira fase, Abraão ele teve que separar do Egito. Gênesis 13, 1 fala, no versículo 1, subiu pois Abraão do Egito para Neguebe, ele, a sua mulher e tudo o que ele tinha, e Ló com ele. Abraão teve que sair do Egito. O Egito implica num sistema de escravidão. Então você precisa se afastar daquilo que te escraviza. O que está te tornando escravo? As redes sociais? O TikTok? Você está escravo de quê hoje? Da bebida? Do copinho de cerveja? Ah, mas eu não sou viciado não. Eu não falei que você é viciado. Você mesmo está se entregando.
A palavra de Deus diz, e eu quero ler para você, em 2 Pedro 2,19, 2 Pedro 2,19. Prometem-lhes liberdade, sendo eles mesmos escravos da corrupção. Porque de quem o homem é vencido, do mesmo é feito escravo. Se você é vencido pelo pecado, você se torna escravo do pecado. Eu vou repetir. Se você é vencido pelo pecado, você se torna escravo do pecado. Se você é vencido pela pornografia, você se torna escravo da pornografia. Se você é vencido por um copo de cerveja, você se torna escravo do copo de cerveja. Se você é vencido por uma rede social, você se torna escravo da rede social. Se você é vencido pela fofoca, pela murmuração, você se torna escravo de uma fofoca e de murmuração. Se você é vencido pela mentira, você se torna escravo da mentira. Então Deus disse para Abraão: Abraão, você precisa sair do Egito. Abraão teve que sair do Egito, do sistema de escravidão. O que te escraviza? O que tem te escravizado? O que tem te governado? O que tem te dominado? A raiva, a ira contida, a tristeza, a angústia. O que tem te dominado? Porque aquilo que tem te dominado é aquilo que você está sendo escravo. Então hoje é um tempo para você analisar, assim como Abraão analisou. E deixa eu te dizer, Abraão ele teve que ser liberto. Porque foi ali no Egito que ele mentiu sobre a esposa dele chamada Sara. Então Abraão ele tinha uma iniquidade forte, que era a iniquidade de mentira. Lá no Egito, o rei do Egito olhou e falou: nossa, sou uma mulher bonita. E Abraão ficou com medo e falou: é minha irmã. Ele mentiu. Por quê? Porque ele carregava essa iniquidade. Veja, não foi que Abraão, ele fez algo assim, ele matou. Não, ele mentiu. E Deus disse: você precisa sair do Egito. Você precisa se afastar para você viver o cumprimento. Então talvez você acha que um comportamento errado que você tem não faz sentido, não é nada. Ah, está sendo muito legalista. Não, não estou sendo legalista, é a palavra de Deus. Você precisa sair do Egito, sair daquilo que está te escravizando. O que está te escravizando? A tristeza? Você precisa sair disso, porque talvez seja isso que esteja te dominando. Está fazendo sentido? Quem está comigo aqui, diga eu. Ok, pensei que todo mundo já tinha ido embora. Quarta fase que Abraão teve que passar de separação. Ele teve que se separar de Ló. Ele teve que se separar de um relacionamento de codependência. Gênesis 13:11 diz: então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o Oriente e apartaram-se um do outro. Abraão teve que se afastar de Ló. Ei, não tente ser melhor do que Deus. Mas é que eu quero respeitar. É a minha família, ou é a pessoa que eu amo, e eu vou falar de Jesus para ela. Não. Se Deus falou para você se separar, Deus vai trazer a salvação para ela de uma outra forma. Mas se Ele disse para você se separar, não tente levar Ló com você. Não tente levar as associações que te levam para a escravidão junto com você. Não tente levar as amizades que faz você cometer as iniquidades da tua terra e da tua parentela com você. Porque as suas associações vão determinar o teu destino. As tuas associações vão determinar o teu destino. Então, Ló era parente de Abraão. Mas quando Deus falou para Abraão: Abraão, você vai sair da sua terra e da sua parentela, Abraão disse: eu vou levar meu parente, que ele vai me ajudar. E tentou ser bonzinho. Até que chegou um determinado momento que foi um caos. E Deus disse: você vai precisar se afastar de Ló para você continuar na sua jornada de destino. Há pessoas na sua jornada de destino que são como Ló. E você precisa se afastar delas. Você precisa se separar. Porque se você permanece com pessoas como Ló no seu destino, você vai ficar paralisado. Você não vai avançar. Abraão continuou na jornada de destino quando ele liberou a Ló com as campinas. Abraão só prosperou na jornada dele quando ele liberou a Ló com todos os seus servos, com tudo aquilo que lhe competia.
E isso dói, isso rasga. Por isso Deus diz, anda na minha presença e ser perfeito. Está fazendo sentido o que eu estou falando para vocês? Eu estou vendo a cara de vocês assim, bem assustado. Isso ou é um fator positivo ou é positivo. E por que Deus está falando conosco isso nesse tempo? Porque estamos numa era crucial de decisão. E nessa era de decisão só vão permanecer realmente aqueles que serão trigo. O joio cresce com trigo. Mas os anjos da colheita estão vindo para separar o trigo do joio. E nós precisamos ser trigos firmes, frutíferos. Mas para isso a gente precisa caminhar na presença de Deus. Quinta separação, quinta fase que Abraão teve que enfrentar. Ele teve que se separar de Mamon, ou do desejo de adquirir riquezas. Abraão, ele teve uma luta em Gênesis capítulo 14, eu não vou entrar ali, com 9 reis. E após isso, a palavra de Deus diz que veio o rei de Sodoma. E o rei de Sodoma veio e saiu ao encontro e fez uma proposta para ele. Nessa separação, você precisa se separar de toda proposta que não vem de Deus. Você não é uma pessoa que caminha pelas propostas. Você precisa caminhar pelo propósito que Deus tem para a sua vida. Então, vem muitas propostas. Quais são as propostas? É uma nova proposta de trabalho. Vai te afastar da presença de Deus? Fuja! É uma proposta de eu ter um novo recurso. Vai te afastar da presença de Deus? Fuja. Abraão teve um encontro com o rei de Sodoma depois dessa guerra. E a palavra de Deus diz que o rei de Sodoma apresentou para ele ali. Trouxe uma proposta para ele. E disse, você vai prosperar muito. E sabe o que Abraão fez? Abraão fugiu. Abraão disse, eu não quero nenhuma aliança com você. Porque eu não quero prosperar e depois você dizer que foi você quem me prosperou. Então Abraão disse, eu não quero pacto com você. Mas ao mesmo tempo veio Melquisedeque, o rei de Salém, o rei do Shalom, trouxe pão e vinho para Abraão, para firmar um pacto e uma aliança. Deixa eu te dizer algo, para cada proposta do inferno, Deus tem um propósito muito maior para você. Então não tenha medo de recusar as propostas do inferno. Foque em abraçar o propósito que carrega pão, que carrega vinho, que carrega recurso e que carrega alegria sobre a sua vida. Abraão não queria que ninguém ousasse dizer que foi ele, ou aquele, ou isso que ele tinha enriquecido. Mas ele queria dar honra a Deus. Deixa eu te dizer algo. Deus tem muita riqueza para transferir para você. Eu vou repetir. Deus tem muitas riquezas a serem transferidas para você. Mas você precisa tomar uma decisão hoje. E se afastar das propostas do inferno. E abraçar o propósito de Deus na sua vida. Sexta fase de separação. Essa é uma palavra que corta, né? É ou não é? Corta. Corta, mas se corta, produz vida. Hoje Deus está separando, cortando toda a raiz, tudo aquilo que fazia a gente ficar agarrado no nosso passado. Você já está sendo livre. Eu vejo no Espírito e eu vejo mesmo anjos de libertação fluindo sobre esse lugar aqui. E eu vejo esses anjos como colocando É como um turbante sobre a cabeça de algumas pessoas. Você está sendo livre nessa hora. Deixa os anjos de libertação trazer toda a pureza dos céus sobre a sua vida. Sexta separação, ou sexta fase que Abraão experimentou. Abraão teve que se separar de Agar e de Ismael. No meio da jornada, Abraão tomou uma decisão errada. E nessa decisão errada, ele teve um filho que não era o filho da promessa, Ismael. E Deus disse para Abraão, eu vou abençoar mesmo assim a Ismael. Ele vai ser um povo grande, um povo guerreiro, um povo batalhador. Mas não vai carregar a promessa que eu dei para você, Abraão.
Então, Ismael não carregava a promessa que Deus havia dado para Abraão. Mas teve um determinado momento em Gênesis capítulo 21, e vai aí comigo rapidamente, no versículo 9 ao 14, diz assim: mas Sara viu que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera luz a Abraão, zombava de Isaque. E disse a Abraão: deita fora essa escrava e o seu filho, pois o filho desta escrava não herdará com meu filho Isaque. E pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa do seu filho. E Deus, porém, disse a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço, por causa da tua serva. Em tudo o que Sara te diz, ouve a sua voz, porque em Isaque será chamada a sua descendência. Mas também do filho dessa escrava farei uma nação, porque ele é da tua descendência. Veja, mesmo Abraão cometendo um erro, a bênção fluiu sobre a semente de Abraão. Ismael não era o filho da promessa, mas ele recebeu parte da promessa. Veja a bondade de Deus. Ele se tornou uma descendência, um povo grande também. Versículo 14. Então se levantou Abraão de madrugada, tomou o pão, um odre de água e os deu a Agar, pondo-o sobre o ombro dela. Também lhe deu ao menino e despediu. Ela partiu e foi andando errante pelo deserto de Berseba. Abraão teve que se desfazer do seu filho. Há coisas que você vai precisar desfazer e que vai te doer muito. Vai cortar você no profundo. Mas é porque a promessa de Deus para a sua vida é muito maior do que um vínculo emocional destrutivo que você carrega. Essa foi uma separação, e uma das separações mais dolorosas de Abraão. Mas ele teve que obedecer à voz do Senhor. E sabe por quê? Porque Ismael, mesmo sendo filho dele, zombava junto com Agar, escarnecia da promessa de Deus. O que eu quero te dizer? Pessoas que zombam, escarnecem, brincam daquilo que Deus te prometeu, não são pessoas que você deve caminhar. São pessoas que você deve despedir. Mas vai doer, apóstolo. Eu sei. Mas há uma promessa de Deus que precisa se manifestar. E não há como caminhar a promessa de Deus com escárnio, com zombaria. Porque a zombaria atrai destruição. E se você caminha junto, se Abraão caminhasse junto, Isaque e Ismael, traria destruição total. E a promessa não se cumpriria. Eu não estou falando aqui de pessoas, eu estou falando aqui de situações que você está vivendo. E talvez sim, ou talvez não, pessoas também que você esteja vivendo. E a última separação. Deixa eu só pegar mais um pouquinho dessa parte de Agar e de Ismael. O apóstolo Paulo diz em Gálatas capítulo 3 que Ismael era o filho da escrava e Isaque era o filho da promessa. Você precisa abandonar o filho, a semente de escravidão, para abraçar o filho ou a semente da promessa. Então Abraão ele teve que se despedir do filho da escrava, daquilo que estava trazendo escravidão, escassez, para abraçar o filho da promessa. E Paulo diz lá em Gálatas capítulo 4, eu quero ler para você rapidamente, diz: porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Todavia o que era da escrava nasceu segundo a carne. Como que eu sei que é um filho de escravidão? Como que eu sei que é uma semente de escravidão? Porque nasce
de acordo com os seus desejos carnais, com as suas vontades carnais. O que você está gerando de acordo com a sua vontade carnal? Quais são os filhos que você está gerando de acordo com a sua vontade carnal? Mas o que era livre por promessa. O que se entende por alegoria. Porque essas são duas alianças. Uma do Monte Sinai, gerando filhos para a servidão, que é da Agar. Ora, esta Agar é Sinai. E Monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, e que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, o qual é mãe de todos nós. Porque está escrito, alegra-te, estéril, que não dás à luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto. Porque mais são os filhos da solitária do que os filhos que têm marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa como Isaque. Mas como então aquele que era gerado segundo a carne perseguia o que era gerado segundo o Espírito, assim também é o agora. Deixa eu te dizer algo. Se não há perseguição na sua vida, não há conquista. Se não há perseguição na sua vida, não há possessão. Não há posição. Até hoje nós vemos essa perseguição. Sim ou não? Os povos árabes contra os judeus. Daí foi a descendência. E nós vemos essa perseguição. Para quê? Para que houvesse a conquista, a possessão da promessa que Deus trouxe para os descendentes da promessa. Eu quero te dizer algo. Você não é filho de escravidão, você é o filho da promessa. A sua aliança não é uma aliança de escravidão, a sua aliança é uma aliança de promessa. E por isso o apóstolo Paulo termina ali em versículo 31. De maneira, irmãos, que somos filhos, não da escrava, mas livre. Diga, eu sou filho da liberdade. Não sou filho da escravidão. Eu sou filho da promessa. Não sou filho da corrupção. Por isso, você vai alcançar a promessa com liberdade. E a sétima separação, fique de pé aí no seu lugar. A sétima separação, você conhece muito bem a história. A sétima fase no qual Abraão teve que se separar foi ali em Gênesis capítulo 22, quando Abraão é provado e quando Deus pede o seu filho Isaque como um sacrifício. E eu disse na semana passada, cada vez que Deus te pede algo, é para que você levante um altar. Abraão tinha ali a promessa dele. Deus vai te dar muitas coisas. Deus vai te abençoar. Deus vai fazer você engrandecer, ser frutífero. Você terá uma semente de realeza. Mas nunca isso pode ser maior do que a presença de Deus na sua vida. Você pode carregar uma promessa extraordinária. Mas nada disso pode se comparar com a grandeza da presença de Deus na vida. E Deus queria testar o coração de Abraão. Deus queria falar para ele, deixa eu ver se você realmente me ama. E se você realmente vai abrir mão dessa promessa por causa de mim. Deus disse, agora que eu liberei a promessa, eu quero que você me entregue essa promessa. E hoje Deus está falando para você isso. Você tem uma promessa. Mas eu quero que realmente você não venha a ser aliançado por causa da promessa. Eu quero que você seja aliançado ao meu coração. E Deus falou, você vai sacrificar o seu único filho, Isaque. Sabe por quê? E eu quero que você guarde isso bem no seu coração. Quando Deus te pede algo, não é porque Deus quer tirar algo de você. Deus não queria tirar a promessa de Abraão. Deus não queria tirar Isaque de Abraão. Deus não pede algo para você, para Ele tirar algo de você. Quando Deus pede algo a você, é porque Ele não quer que isso governe o seu coração. Então Deus não vai tomar de você. Deus apenas vai preservar o seu coração de não ser dominado por isso. E Deus falou com Abraão, Abraão, quero o seu filho. Quero o filho da promessa. Eu quero o seu sonho. Eu quero aquilo que você vem lutando e sendo
separado em todas essas fases. Agora eu quero isso. Porque eu não quero que isso domine o seu coração. Eu quero ser o dono, o Senhor total da sua vida. E a palavra de Deus diz que Abraão obedeceu. Abraão obedeceu. Então, cuidado quando você vê os sonhos grandiosos que Deus tem para você e você começa a abraçar isso ao ponto de tentar idolatrar isso. É o casamento dos sonhos, é a família perfeita, é o meu cônjuge, são os meus filhos, é a minha empresa, são os meus recursos, são os relacionamentos, é o projeto que eu tenho. Tudo isso pode ser grandioso, mas não pode ser maior do que Deus na sua vida. Isso não pode governar o seu coração. Por isso, essa última fase hoje, você vai levantar um altar de adoração. E você vai dizer: Pai, talvez realmente eu tenha colocado o meu casamento como uma promessa muito maior do que o Senhor no meu coração. Talvez eu tenha colocado a minha empresa como uma promessa muito maior. Talvez eu tenha colocado esse projeto como uma promessa muito maior. Talvez eu tenha colocado os meus filhos como uma promessa maior do que o Senhor no meu coração. Talvez eu tenha colocado o meu ministério. Talvez eu tenha colocado os meus sonhos. Mas hoje eu quero dizer que o Senhor é o que vai governar o meu coração. Você pode sentir a presença do Senhor nesse lugar. Hoje Deus veio circuncidar o teu coração e o meu coração. Hoje Deus veio fazer você pensar. Porque Deus não queria tirar a promessa. Deus não queria tirar Isaac. Deus queria que Isaac não dominasse ou governasse o coração de Abraão. Deus vai te prosperar muito, mas Ele não quer que essa prosperidade governe a sua vida. Deus vai te enriquecer muito, mas Ele não quer que esse recurso governe o seu coração. Deus não quer que os seus filhos governem a sua vida. Deus não quer que o seu casamento governe a sua vida. Deus quer governar a sua vida. Sabe por quê? E você está preparado por isso? Porque agora sim, tudo isso foi introdução. Porque Deus me deu uma palavra hoje e eu quero liberar sobre você. Nós estamos nessa fase de libertação. E eu quero que você levante a sua mão. Você precisa entrar numa etapa de intimidade, de separação, santidade, para alcançar autoridade, para poder conquistar a promessa que Deus te deu. Mas para isso você precisa atravessar por essas fases. Talvez você hoje tenha se identificado com uma ou mais fases que você precisa se separar. Quem se identificou aqui com pelo menos uma ou mais fases que você precisa se separar? Eu também. Então isso mostra que o Senhor quer se aproximar mais de nós. E por quê? Porque Ele quer remover tudo aquilo que nos separa dEle. Porque Ele quer que a gente receba tudo aquilo que está nas mãos dEle. Ele quer responder às nossas orações. Ele quer que a gente desfrute da presença dEle. E Jó capítulo 11, no versículo 13 ao 20, diz: se dispuseres o coração e estenderes as mãos para Deus, se lançares para longe a iniquidade da tua mão, e não permitires habitar na tenda da injustiça, então levantarás o rosto sem mácula, estarás seguro e não temerás. Esquecerás dos teus sofrimentos, e deles só terás lembrança, como de águas que se passaram. A tua vida será mais clara que ao meio-dia. Ainda que haja trevas, será como amanhã. Você se sentirá seguro, porque haverá esperança. Olharás ao redor e dormirás tranquilo. Deitar-te-ás e ninguém te espantará. E muitos procurarão receber o teu favor.
Quando você decide passar pelas fases de separação da iniquidade, levante as suas mãos, vem promessas de Deus para a sua vida. A primeira delas é que o Senhor vai levantar o seu rosto sem vergonha, sem mácula. Você vai estar seguro, você não vai ter medo, você vai se esquecer de todos os sofrimentos que você passou. Você não terá lembrança, porque eles vão se passar como as águas de um rio. A tua vida será mais clara que o meio-dia. E mesmo que você caminhe em um ambiente de trevas, para você tudo terá luz, será como amanhã. Você vai se sentir seguro, porque você terá esperança. Você vai olhar ao redor e você vai dormir tranquilo. Você vai dormir em paz. Você vai se deitar e ninguém vai te assustar. Não haverá terror noturno, ninguém vai te espantar. E muitos vão procurar você para receber o favor do Senhor através da sua vida. Essa é a promessa de Deus para você e para mim hoje. Quando nós atravessamos pelas fases de libertação, nós encontramos segurança, nós encontramos clareza, nós encontramos esperança, nós encontramos favor, nós encontramos alegria, nós encontramos realização na vida, nós encontramos paz e nós vivemos as promessas de Deus para as nossas vidas. Mas aqui Jó disse: para você viver tudo isso, você precisa fazer algo. Você precisa dispor o teu coração para Deus. E você precisa lançar fora a iniquidade da tua vida. Quantos estão dispostos a lançar fora a iniquidade? Então levante as suas mãos, feche seus olhos, porque a presença de papai está aqui. Ei, a presença de papai está aqui. Oh, a presença de papai está aqui nesse lugar. Orandará yarabassandarobosho, yarabassarabassa, erorobossorobosso. E Deus diz: ei, certamente a minha mão não está encolhida para que não possa te resgatar, nem surdos os meus ouvidos para que eu não possa te ouvir. Pai, nós sabemos disso. Nós sabemos que o Senhor está nos ouvindo. Nós sabemos que as suas mãos estão estendidas para nos abençoar. E hoje, repita comigo, hoje eu tomo a decisão e escolho a bênção do Senhor sobre mim. Hoje eu disponho, entrego meu coração, as intenções do meu coração, e lanço fora toda iniquidade na minha vida. Renuncio toda iniquidade, toda rebelião, todo pecado que tem me afastado da tua presença. Eu renuncio o erro, a injustiça na minha vida e na minha casa. Em nome de Jesus, eu renuncio outro senhorio no meu coração. E hoje eu decido confessar e obedecer e largar, abrir mão daquilo que tem me feito escravo, em nome de Jesus. E declaro que acesso agora a dimensão de liberdade, porque não sou filho da escrava, mas sou filho da promessa, sou filho da liberdade, sou filho e herdeiro
da promessa de Deus para a minha vida, em nome de Jesus. Levante as suas mãos. E eu declaro que pela tua confissão e pela tua decisão em se afastar do mal, pela tua decisão em se santificar, em se separar, venha sobre você um tempo de liberdade. Eu declaro que você vai levantar a sua face sem sujeira, sem vergonha, sem impureza. Você não vai temer, você vai estar seguro por onde você passar. Todos os sofrimentos que você teve até aqui serão revertidos em realização, em alegria, em paz, em nome de Jesus. Você não vai se lembrar dos dias maus que você enfrentou. A sua vida experimentará a luz, a sua vida será mais clara do que ao meio-dia, porque o sol da justiça começa a brilhar sobre você. Haverá esperança. Ouça-me bem. Haverá esperança e um bom futuro para você, diz o Senhor. E se você crer, se expresse aí.